Meus amores, estamos aqui para mais um episódio do Coaching Cast e dessa vez eu vou começar de uma forma um pouco diferente. Eu vou começar explicando uma coisa para vocês. Eu tenho uma característica muito forte dentro de mim e eu acho que é uma coisa muito boa de ser registrado aqui. Hoje eu sei do meu potencial, hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que para eu conseguir qualquer coisa na minha vida só depende das minhas ações, só depende de mim. Mas eu também sei que eu sozinha não consigo realizar muitas coisas na minha vida. Então eu sou uma pessoa que eu honro as pessoas que me ajudaram a conquistar as coisas que eu conquistei na vida. E é por isso que hoje essa convidada está aqui. E vai ser difícil segurar o choro. Pronto, já começou. Vocês já entenderam o que é que vai vir pela frente, né? Mas vamos lá. Bom, hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que a Michelle para participar do Coaching Cast. A Michelle, ela foi a minha coach. Eu falo tanto no meu Instagram sobre processo de coaching, sobre ter um coach, e eu sempre falei para vocês que eu tive um. A minha mudança, ela veio através da minha busca pelo autoconhecimento e ela veio através do meu processo que eu fiz como cliente. E é por isso que hoje, para mim, é tão fácil falar sobre análise de perfil, é tão fácil eu falar sobre os benefícios de um processo de coaching, porque eu vivi isso. Eu sou o fruto do processo, a minha mudança é fruto do processo. Então eu acredito que é verdade, eu acredito que funciona. Então eu paguei para ver antes de falar para vocês que de fato funciona. E aqui no Coaching Cast vocês já sabem que quem começa se apresentando são os convidados. Eu também sei que para ela é um desafio muito grande estar aqui hoje, porque estar na frente das câmeras não é o lugar mais confortável para ela. Então eu sei que do significado dela estar aqui e vai ser muito especial, tenho certeza. Então, Mi, quero começar perguntando... Já tô aqui segurando, né? Pra não borrar a maquiagem, mas vamos lá. Duplo, né? Desafio duplo, mas vamos lá. Parece que a gente tá aqui. É isso aí. Então, Mi, eu quero começar perguntando quem é a Michelle? Vamos lá. Michelle. Hoje é tão bom e leve falar sobre quem é a Michelle, né? Então, eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha do seu Wilson Vasoler, da dona Cida. Sou esposa do Rodrigo Blanco. Nós namoramos 12 anos, estamos casados há 15. Temos o Gabriel, né, que é o nosso príncipe. E eu sou formada em engenharia. Trabalhei muito tempo no distrito industrial, naquele clima de distrito que enriquece também muito, né? Sim. E quando eu resolvi expandir a família, né, queria ter filhos, o estilo de vida que eu estava tendo já não cabia mais. Eu passava muito tempo trabalhando, viajando, então para ter um filho, e aí foi nesse momento que eu decidi fazer a transição de carreira. Fui para o empresariado, porque a engenharia te ajuda, o distrito eleva mais ainda, né? E aí eu fui para o empresariado. Então, dentro do distrito e dentro do que eu estudei também de graduação, acaba que a gente tem uma visão boa de administração e como eu lidava também com pessoas, eu coordenava pessoas, então cursos era algo que para mim é um valor muito alto por perfil, né? E eu sempre busquei muito isso. Bom, quando eu fui para o empresariado, eu busquei... ainda mais sobre performance humana, né? Autodesenvolvimento e muito mais performance humana. E aí que eu fiz a formação, a grade Golden, no Coach Integral Sistêmico, né? Sim. Master Coach Integral Sistêmico. E assim, o meu foco principal era ali no empresariado, né? No negócio, mas foi muito além. Meu ganho foi muito além, foi para o meu lado pessoal. Porque até então eu estava vivendo uma crença. O que era meu principal valor não estava sendo de fato vivido. Eu estava vivendo a crença eu tinha que trabalhar para ser alguém na vida. Né? E o meu principal valor ficando de lado. E aí que eu entrei nessa jornada,
o sistema acabou me puxando levemente, né, para atuar de fato como coach. E como meu valor teórico é muito alto, eu acabei entrando na psicologia também. Então, hoje, essa é a Michelle em constante evolução, buscando sempre a melhor versão, né? Então, essa sou eu. É isso aí. Bom, agora ela já fez a apresentação dela. E agora é a minha vez de falar pra mim quem é a Michelle. Pronto, agora vai começar o chororô de vez. Vamos lá. É difícil pra me falar também. A Mi, pra mim, é um exemplo de mulher corajosa. Ela não teve medo de se reinventar ao trocar a engenharia pelo coaching. E que bom que ela fez isso. Ela começou como coach do meu irmão. E ao ver os resultados dele, imediatamente a quis como minha coach também. A Michelle é do tipo que segura na tua mão, que sonha os teus sonhos, que comemora as tuas conquistas como se dela fossem. Mas não se engane. Por trás desse jeitinho meigo e doce, dessa voz calma e serena, está uma mulher que fala o que pensa, que puxa a nossa orelha quando é necessário e que não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas quer saber? Que bom que ela é assim. Foi por isso que deu certo. A Michelle me devolveu a minha real identidade. Ela me disse que eu era capaz. Me fez acreditar que eu era merecedora. E me mostrou que era possível realizar todos os meus sonhos. Eu sei que o mérito pela ação de fato é meu. Hoje eu também sei do meu potencial. Mas é fato que sozinho eu não teria conseguido. Sem ela, eu jamais teria conseguido abrir o meu escritório. A partir do ano passado, tudo que eu já fiz e ainda irei fazer terá um pouco de você. Nesse podcast, tem um pouco da ousadia e coragem que você me ensinou a ter. Na mentoria que eu lancei, um pouco do meu propósito que você me ajudou a descobrir. No curso da montagem de árvore de Natal, um pouco do talento que você me fez enxergar que tinha. No meu casamento, um pouco da Gabriela bem mais resolvida e segura de si que você resgatou. No meu relacionamento com Biel, um pouco da minha versão menos orgulhosa que você me ensinou a ser. E tudo que acontecerá a partir de então na minha vida terá um pouco de você. Nos sonhos que você me ajudou a sonhar e que me fez desenhar lá no início de tudo. Mi, seja muito bem-vinda ao Coaching Cast. Meu Deus. Meu Deus. Bom, todos me perguntam o que é um processo de coaching. O que um coach faz. Qual é a diferença de um processo de coach para um psicólogo. Né? Muita gente confunde as coisas. Então eu achei que a melhor forma de explicar para vocês seria trazendo aqui a minha coach. Mostrando aqui toda a minha vulnerabilidade. Vocês vão entender como a minha transformação se deu. Para quem hoje tem a imagem de que eu sou uma pessoa segura, de que eu falo de forma muito natural nas redes sociais. Entendo que não foi sempre assim. Inclusive, há pouquíssimo tempo atrás não era assim. E a gente está aqui, a Michelle vai falar de toda a carreira dela, vai falar dos projetos dela, mas a gente vai principalmente falar de como que foi o meu processo de transformação, para que vocês entendam que é possível, que para tudo tem uma solução, para tudo tem uma ferramenta, tem um método a ser seguido, você só precisa dar o pontapé, né, inicial. Então, em primeiro lugar, tu já explicaste que tu foi formada na engenharia, trabalhou muitos anos na área no distrito, e aí foste buscar essa questão do autoconhecimento. Mas eu sei também que a tua entrada, né, nos cursos todos que tu fizeste, o início ali foi para a área business, que era o que lá no início te aflorava. E eu quero saber como que foi isso, em que momento que tu falaste, opa, isso aqui não é só sobre business, isso aqui é sobre uma outra coisa. Só ser muito bom no que faz não é o suficiente, a gente precisa cuidar do emocional. E em que momento tu falaste, eu quero ser coach?
Tá, vamos lá. Como eu disse, eu fui exatamente focada para performar dentro da minha empresa, né? Para conseguir elevar o nível da equipe. Então, eu entrei pelo curso de análise de perfil comportamental. Esse que eu sou apaixonadíssima. Eu amo também, para mim é um dos melhores. E assim, claro que quando você vai buscar o curso, eles querem te vender a grade, faz parte, enfim. Só que como boa conforme estável, né? Eu fui devagarinho, falei, calma, deixa primeiro eu entender o passo a passo. E aí eu me encantei, só que quando eu fiz a primeira vez o curso, eu ainda não fiquei satisfeita. Ele foi o primeiro curso em Manaus dado pela unidade, então eram 44 pessoas. Dessas 44, 4 eram apenas pessoas comuns, não eram coaches já formados, né? Então a turma toda foi puxando para a linguagem de coach. E a gente sabe que nada é por acaso. Nada é por acaso. E aí acabou que eu fiquei inquieta porque tinha muita dúvida, a linguagem deles era diferente do que eu estava acostumada. Pedi para refazer o curso, refiz. E aí várias coisas foram sedimentando. E aí eu cheguei lá na empresa e assim, uma das frases, a crença, né, que eu sempre falava, olha, vocês têm que atender o cliente do jeito que vocês gostariam de ser atendidos, né? Quando eu me dei conta que era a coisa mais absurda que um ser humano podia falar, eu assim, reuni todo mundo, perdão. Até então era uma verdade, mas eu vi que eu estava errada. Então a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, não como eu quero tratá-las. Claro, se você quer gerar conexão. E se a gente fala de negócios, isso é primordial. Com certeza. Né? E aí eu passei a entender melhor como tratar com mais qualidade a própria equipe, acessá-los de maneira mais assertiva para que eles também fizessem o mesmo com os clientes. Então isso foi o básico, né? É o esperado. Mas aí, como eu falei, o meu ganho maior foi quando eu comecei a ver, mesmo que com pílulas através dos cursos, eu podia ir além, né? E aí foi quando eu fechei a grade e o plus para mim foi quando eu tive o meu casamento restaurado. Então, assim, a gente vai com um foco, mas quando você busca o autoconhecimento, que é o que a gente fala, e brilha os olhos, não brilha? Brilha demais. Porque não é só você que ganha. O que eu costumo dizer, as escamas vão caindo, né, da tua visão. Então você começa a enxergar com mais clareza o teu universo, quem está ao teu redor, o teu crescimento e o crescimento do outro. E às vezes também o que eu acho muito interessante disso, eu já peguei coaches assim, com certeza tu também. Às vezes a gente entra nessa busca pelo autoconhecimento, seja num curso ou seja no próprio processo de coach, achando que às vezes o nosso problema é o pilar tal. Por exemplo, meu problema é o pilar financeiro. E durante essa autodescoberta, a gente descobre que, na verdade, o problema no pilar financeiro, ele é só um reflexo de uma coisa mal resolvida que tá lá no pilar, sei lá, no pilar parente, em algo que tá mal resolvido com seus pais, um perdão ali que precisa ser dado. E aí a gente vai vendo que tá tudo interligado. E aí acaba que trava o resultado da pessoa. Então, quando a gente fala assim, é até complicado porque acontece muito das pessoas, o que é coach? Quem é coach? O que ele faz? Por que não um psicólogo? Por que não, né, um psiquiatra, um terapeuta? Eu falei, gente, calma, são coisas completamente diferentes. Aproveita e explica. Tu és a melhor pessoa para explicar isso, porque tu já és coach e agora tá fazendo psicologia. Então, tu melhor do que todo mundo sabe bem qual que é a diferença. Tanto que algumas pessoas até perguntam para mim, Michele, você vai atuar como psicóloga? Não sei. Eu sou tão apaixonada pelo coach, porque ela te coloca no caminho, né? O plano de ação, né? No plano de ação. Então, o que eu vejo hoje, tá? Em relação aos psicólogos. Tem várias nuances que você pode atuar dentro da psicologia. Você vai com a teoria do Gestalt, você vai com a teoria da Feno, você vai com a terapia cognitiva comportamental, que eu tenho pós-graduação também, antes de entrar na psicologia,
porque é uma base do coach. Só que quando você entra direto na psicologia, a pessoa não tem essa visão geral, e aí acaba que fica travado um pouquinho, né? O que é natural, mas isso volta naquilo que nós falamos, a pessoa buscar uma performance além, não só o que tá ali, né? E aí que quando eu entrei na psicologia em si, desse universo, é para sedimentar muito do que a gente vê no processo, Sim. né? E dar mais embasamento, como eu disse, o meu valor teórico ele é muito alto, então tem que pagar o preço, seria mais ou menos isso, mas assim, o coach te coloca para ação. Ele te dá a crença, ele te dá, de fato, aonde está ali o gap para você trabalhar especificamente. Então, é se permitir, né? E eu sou apaixonada, gente, porque quando a gente vê o sucesso, quando a gente vê a mudança, isso não tem preço. E sobre aquilo que você falou, as pessoas geralmente quando iniciam um processo, foi até engraçado, recentemente aconteceu assim, olha, eu tô procurando coach porque me indicaram, uma pessoa fez com você, nananã, e eu queria fazer também. Tá bom, vamos lá. E aí quando a gente foi fazer o mais, né? Uhum. Olha, eu quero trabalhar o meu lado profissional, porque assim, eu sou muito certinha no que eu faço, busco sempre o resultado, mas eu tô travada. Tá bom, quando a gente começou a fazer o mais, e aí vai vindo as fichas, né, através das perguntas socráticas, e aí eu falei, vamos escolher agora 3 pilares para trabalhar. A pessoa literalmente, como assim? Eu falei, 3 pilares. Não, mas peraí, eu entendi agora que eu preciso escolher filho, eu preciso escolher marido, eu preciso escolher o meu emocional. Mas eu falei pra você que eu queria o profissional. Você não pode deixar, tipo assim, filhos e conjugal junto, contar um só. Aí eu falei, o amor que você tem pelo seu marido é o mesmo que pelos seus filhos. Aí ela, só vai piorar a situação. Falei, calma, não te preocupa, porque querendo ou não, expande. Vai mexer em todos os pilares, não tem como não mexer. Aí a gente lembra da aula de física, né? Época de escola, tudo que a gente foca, expande, né? E não tem como não ter benefícios. Por mais que a gente escolha um ponto específico, mas é algo assim tão surpreendente. E o que a gente fala, quem ganha não é só quem está fazendo o processo. Todo mundo em volta. Mundo. A gente muda e o nosso meio muda também. 100%. E quem não mudar junto com a gente, naturalmente, vai pular do barco. Naturalmente, a gente não precisa fazer esforço nenhum. E aí, por que eu acho isso maravilhoso? Porque, no fundo, você está descobrindo quem você é de verdade. E não é aquilo que a gente fala, não é pela força do braço. É pela leveza do amor, pela essência. É isso. Pura e simplesmente isso. Às vezes a gente passa uma vida inteira tentando mudar alguém que às vezes mora com a gente. Um marido, uma mãe, um pai, uma melhor amiga, que eu já falei 1000 vezes a mesma coisa. E aí, às vezes, quando você para de falar e você muda, eu sempre dou o exemplo que isso aconteceu lá em casa, quando você para de falar e você muda, de repente... Tá todo mundo tentando te copiar, tá todo mundo perguntando que curso é esse aí que tu fez, é interessante? Fala mais que eu quero ir. E aí quando você vê, irradiou, né? Foi pra todo mundo em volta de você. E aí o resultado é exponencial, né? Não fica só em você, vai indo. Sempre as pessoas vão buscando a melhor versão. E o que eu acho muito, muito, muito legal disso é porque acontece, e eu acho que você deve ter já passado por isso, você faz com uma pessoa, essa pessoa tem ao redor dela outras pessoas que são contra o coach, né? Porque existem vários profissionais no mercado. Com certeza. De todas as profissões. Com toda certeza. Né? Então já vem com uma resistência. Não, eu vim pra cá, mas o meu marido não queria que eu fizesse nada disso, né? Ele é contra, enfim. Falei, calma, só vamos fazer. Se permita viver a experiência, né? E aí quando ela começa a mudar, que é isso que você tá fazendo? Conta pra mim o que tá acontecendo. O que tu tá diferente. É o famoso, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. Tá diferente. Isso não tem preço. Não tem preço.
E quando tu decidiu realmente, tipo assim, vou sair da engenharia, vou atuar como coach, como que foi esse processo? E se tu sentiu preconceito? Porque que ano que foi eu isso? sinto até hoje. Exato. Porque é aquilo que a gente voltou a conversar, né? Volta um pouquinho. O coach, ele é transformador, só que é uma sigla em inglês. Então, tem o coach de performance física, né? Isso. Não tem um significado mais na essência. Então, precisa entender. E aí, o que o coach vai trabalhar? Como a gente acabou de falar, né? Às vezes, você chega com uma demanda e não sabe por que os resultados não estão vindo. Olha, aconteceu comigo. Sim. Né? É aquilo que você falou, gente. Vivendo a jornada, nós somos produto disso, né? E aí acaba que isso vai transformando e vai expandindo, crescendo para algo que você não consegue nem mensurar. Quando foi natural, Gabi, eu simplesmente... É o que eu falei, o meio puxa, as pessoas... Como que aconteceu? Eu estava atendendo e aí às vezes as pessoas passavam, comentavam e o cliente estava transitando, o que é? Quer fazer? Vamos fazer. E naturalmente a busca começou, né? Sim. A busca começou. Mas a decisão mesmo foi depois da pandemia. Durante a pandemia teve algumas pessoas que eu já estava atendendo online, né? Mas depois que eu falei assim, não, é o que eu quero para minha vida. Agora, por que veio esse é o que eu quero para minha vida? Pela transformação que tu passaste dentro do teu lar. E não foi só por isso. Aquele primeiro momento, Gabi, eu vou te ser muito verdadeira. Eu perguntava muito a Deus, né? E agradecia muito pelo que eu recebi. Sim. Que é bênção, né? Com certeza. Então eu perguntava, Senhor, mas o que eu vou fazer com isso? E aí, é o que eu tô falando, os clientes simplesmente vinham. E foi quando eu comecei você sabe disso, você começa a ver a transformação, você começa a ver a pessoa crescendo. Senhor, eu acho que de fato é isso que eu tenho que fazer. Alguns vão falar que é chamado, outros vão falar que é dom, escolha o que quiser. O que me importa, de fato, que para mim é um valor, né? Dentro daquilo que a gente aprende sobre princípios e valores, que é perdido no mundo atualmente, para mim é um valor muito grande conseguir contribuir. Isso Sim. não tem preço. Isso não tem preço. É isso aí. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco da minha jornada aqui com a Michelle. Vamos lá, vamos começar do início. Durante o Método CIS, que é o curso de inteligência emocional, que foi o primeiro que eu fiz desse mundo do autoconhecimento, a gente faz uma hora, a gente preenche o nosso... Na verdade, eu acho que o Mauro que tinha me mandado o link, a gente não faz no Método CIS, é isso aí. O meu irmão já era analista de perfil comportamental, tinha me mandado o link, e na época, quando eu fui fazer o Método CIS, eu já tinha o meu relatório do meu perfil comportamental. Porém, eu não fazia ideia do que era aquilo, do que eram aqueles gráficos, aquelas letras, aqueles nomes. Não é só a leitura pela leitura, não né, entendia Gabi? nada, não adianta você ler o relatório se você não tiver uma explicação, uma devolutiva, não entendia nada. E aí, durante um intervalo do Método CIS, eu mostrei para a Michelle o meu perfil, né? A minha análise do perfil. E aí, o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês, assim, do resumo, essa parte da análise do perfil comportamental. Quando você faz o seu perfil comportamental, ele gera 2 gráficos principais, que são as suas respostas. Ele gera o teu perfil de origem, como você de fato é, como você nasceu. E ele gera um outro gráfico onde mostra qual é o teu perfil adaptado. O que é o teu perfil adaptado? Ele é um perfil que é como, naquele momento,
você acha que você está se comportando. E por que eu gosto de falar você acha que você está se comportando? Porque às vezes a gente acha que está se comportando de um jeito e as pessoas em volta de nós nos enxergam de uma forma completamente diferente. Ou seja, a gente acha que está sendo uma pessoa e está sendo outra. Por isso que é importante entender as nuances do relatório, não é o relatório pelo relatório. Não é. É a explicação, é o detalhe do que está ali por trás. Porque, gente, a análise de perfil comportamental é uma coisa muito rica e eu acho que foi a minha primeira rodada de chave, foi a análise do perfil comportamental. Como que eu era e como que eu estava sendo no momento? O meu perfil natural é DCI, nessa ordem. Eu sou dominante, conforme e instável. Dominante, conforme e instável é ótimo. Eu sou dominante, conforme e influente. E o meu perfil adaptado, ele estava como uma estável pura. Ou seja, toda a minha audácia e coragem e poder de ação do dominante estava dormente. Toda a parte do conforme, de ser uma pessoa planejadora, né, uma pessoa organizada e etc., estava dormente. Todo o meu lado influente, de ser uma pessoa comunicativa e etc., estava dormente. E eu estava me comportando como uma estável pura. E quando a Michelle me explicou isso, de fato fez total sentido. Eu estava passando por um momento meio deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sabia direito o que eu queria profissionalmente. Eu tinha acabado de sair. Acabado não, já tinha um tempinho. Mas assim, eu tinha saído de um relacionamento muito longo, onde eu ainda tinha coisas para resolver. Então assim, eu estava realmente no momento perdida. Essa é a verdade. Então, eu estava vivendo ali, realmente não queria enfrentar novos desafios, com medo de dar um próximo passo, vivendo o meu dia a dia ali normal. Na área da arquitetura, eu não ia buscar clientes, eles apareciam e estava tudo certo. Estava tudo bem, né, Gabi? Ah, vale lembrar o seguinte, para mim estava ótimo, para mim estava perfeito, estava tudo pleno, era aquilo ali, entendeu? É isso que eu quero. É isso aí. Aí, o que aconteceu? Num intervalo lá, durante o método CIS, eu mostrei esse perfil para a Michelle, ela me chamou para conversar. E aí, ela é muito boa, minha gente, em fazer perguntas, entendeu? Aquelas perguntas que vão na alma, assim, que não precisa nem de resposta. Pois é. E aí, eu lembro que quando ela olhou, ela, na hora, começou a questionar sobre ter muita dor. Era uma adaptação muito grande. Não era uma adaptação. Estava do avesso. Estava do avesso. Não era uma adaptação intencional, porque depois a gente entende que você tem como adaptar o seu perfil intencionalmente, exato, de acordo com seus objetivos, mas não era uma adaptação intencional. Inclusive, eu que estou fazendo aqui. Exato. Era uma adaptação que veio através de uma dor que eu ainda não tinha noção disso, vale lembrar, ok? E aí foi quando eu falei... E ela estava muito latente, por isso a paralisação. Isso. Né? E aí foi quando eu decidi realmente, não, eu quero a Michelle. E aí logo após o método CIS, a gente já começou o processo. E aí eu acho maravilhoso contar a minha primeira sessão, né? O que acontece foi o seguinte, eu cheguei no primeiro dia na sessão, cheia de si, achando que eu tinha todos os planos para minha vida traçados. Tava tudo resolvido. Tava tudo resolvido. Michelle, vai ser fácil aqui o processo, vai ser tranquilo. Sei tudo que eu quero. Aí eu cheguei com esta segurança e comecei. Michelle, é o seguinte, os meus pais trabalhavam muito, eles eram assim, workaholic. Meu pai precisou, inclusive, morar quase 2 anos em Brasília por conta de trabalho. E eu não quero isso pra mim. Então, assim, eu quero uma profissão onde eu consiga trabalhar em casa, onde eu consiga me dedicar ao meu marido, onde eu consiga me dedicar aos meus filhos, entendeu? Que eu tenha flexibilidade de tempo. Eu quero trabalhar em home office. Eu não quero gerir uma equipe. Tu lembra que eu tinha pavor de gerir equipe? A gente vai chegar nisso. Eu não quero ter que gerir uma equipe, ter que dizer para os outros o que eles têm que fazer e ter que cobrar. Eu não gosto de falar a mesma coisa 2 vezes. Gabi, na hora, é incrível. Gente, eu não gosto de cobrar a mesma coisa 2 vezes. E olha só como Deus é perfeito. Eu conheci o Guilherme. E o Guilherme é o quê? Militar.
Então, isso significa que a gente vai ter que, durante a nossa vida, morar em várias cidades. Então, como que eu ia morar em outras cidades? Assim. Tendo um escritório físico. Então tá perfeito, gente. O meu plano tá maravilhoso, tá perfeito. Então é isso que eu quero, beleza. Tá bom. A Michelle, ok, sem julgamentos nem nada. E aí ela pegou e falou assim: então vamos fazer um VAS? O que é VAS? São ferramentas de visualização, onde a gente fecha o olho, se concentra e a gente vai tentando imaginar, né, o que a pessoa vai conduzindo. E eu lembro direitinho que dessa vez eu fechei o olho e tu falaste que tu não ia conduzir nada. Tu só disse pra eu imaginar. Me fala o que tu tá imaginando. Gente, eu me imaginei, eu lembro até hoje, eu me imaginei entrando num escritório enorme, com várias mesas daquelas assim compridas, com várias pessoas trabalhando. Um escritório todo branco. Isso eu acho engraçado. Eu não sei se é porque o branco remete paz, assim, porque nem tem nada a ver com o meu escritório hoje em dia. Mas eu lembro que ele era um escritório, assim, todo branco. E eu lembro que eu ia passando e as pessoas rindo, iam falando comigo e me cumprimentando. Sabe aquela empresa, assim, aquele clima de empresa gostosa de trabalhar? O E que eu antes lembro... você não quis nem acessar. Exato. E eu lembro que no final desse espaço tinha uma sala do lado direito com uma porta preta, onde na porta tinha uma placa branca escrito Projetos Solidários. Exatamente. Gente, quando eu visualizei isso, o choro escorria assim, ó. Aí eu fui contando pra Michelle, aí eu lembro que quando terminou, assim, que eu abri o olho, ela falou: e aí, você quer ter um escritório ou não? Aí eu quero ter um escritório. Aí, gente, foi quando veio toda a transformação. Foi quando eu entendi que, na verdade, para eu chegar onde eu quero, ter o salário que eu quero, fazer os gestos solidários que eu quero, trabalhar com o que eu gosto, construir meus sonhos materiais. Eu posso? Pode, com certeza. Uma das dores que para mim ficou latente é que, e foi dali também que a gente começou o deslanchar. É porque hoje, nesse círculo, né, profissional, é muito difícil, as pessoas não se permitem se ajudar. E eu não quero viver isso, eu não quero alguém olhando, enfim, né, toda aquela questão do julgamento. Que eu ainda me preocupava muito com isso. Exatamente. Isso era algo também que bloqueava você conseguir enxergar o escritório, você ter os teus profissionais trabalhando com você, a equipe trabalhando com você. Então, meio que emperra. Seria mais ou menos isso, né? E ali eu percebia também que vinha uma crença muito forte de que a pessoa que é bem-sucedida precisa trabalhar muito. É muito desgastante. Então, assim, hoje, eu ter a minha equipe, na verdade, eles me ajudam e fazem com que eu trabalhe menos. É isso aí. Porque a gente começa a delegar. E eu ali, naquele momento, achava que ter o meu escritório era aumentar as minhas despesas físicas. Só escassez, né? Só escassez. Ter a minha equipe era aumentar o meu trabalho, porque agora eu ia ter que cuidar do que eu ia fazer e ainda ia ter que cuidar do que cada um da equipe ia fazer. Ou seja, hoje eu vou perder, se eu fizer isso, eu vou perder a minha liberdade. Olha quanta coisa, eu lembro a frase hoje é o contrário. Quanta coisa para administrar, eu já tenho muito. É isso. E hoje é totalmente o contrário, gente. Hoje eu só tô podendo me dar o luxo de estar aqui gravando esse podcast porque tem gente lá no meu escritório que tá fazendo um projeto por mim. Exato. Entendeu? E eu lembro que a Michelle, com esse jeito doce dela, ela virava e dizia assim: mas, Gabi, você nasceu pra isso, você é uma dominante, você sabe liderar uma equipe. E eu dizia: eu não gosto. Tu lembra disso? Eu chorava e eu dizia: eu não gosto de liderar pessoas, eu não quero ser uma líder, eu não quero ter equipe, eu posso ter facilidade, mas eu não gosto disso. E eis muito revoltada. Que depois, fração de um mês... Não, aí vamos lá pro plano de ação, né?
Beleza, nessa primeira sessão eu descobri que eu precisava ter um escritório. Eu entendi que eu queria, o que me fazia não querer era uma pilha de medos que vinha me consumindo e me liderando ali por Que anos. te levava ao auto-julgamento e isso já, né, Exatamente. bloqueava. Exatamente. Beleza, dito isso, né, já ali com uma identidade mais firmada, ela já tinha me explicado o meu perfil, eu já tinha entendido que por ser dominante, naturalmente, eu tenho uma facilidade maior para executar as coisas, mesmo com medo, mesmo me sentindo insegura, mesmo sem ter certeza. Então, assim, essa coragem, ela tava dentro de mim. E ela Só vai estar estava sempre. adormecida. Eu só preciso me deixar acessar. E eu acho legal também falar uma coisa sobre perfil, Gabi, porque assim, a gente não pode usar perfil como muleta. Com certeza. E isso, para mim, é uma linha muito, muito tênue. Por isso que a devolutiva é importante e saber com qual profissional você está fazendo a devolutiva. Por quê? Como a linha é muito tênue, se você usar como muleta a síndrome de Gabriela, eu nasci assim. Ai, gente, inclusive Não é? eu tenho um ranço quando cantam pra mim essa música e já cantaram muito. Então, por exemplo, naturalmente, o estilo de comunicação do meu perfil é um estilo mais crítico, né? Então, quando a pessoa vai falar, a pessoa do perfil conforme vai falar, o outro pode interpretar que tá querendo mandar, julgar, mas isso vai me ajudar? Não, então é uma característica que eu posso flexibilizar, que é aquilo que você falou, né? Sim. Eu posso flexibilizar, porque não vai me aproximar daquilo que eu tenho como objetivo. Que eu tenho como E a mesma coisa que acontece comigo também. Por quê? Eu, como dominante, eu tenho uma linguagem muito mais direta, objetiva, eu não perco tempo, eu não sou mimizenta, eu não passo a mão na cabeça de ninguém e eu sou muito sincera. Então, assim, eu poderia usar isso como muleta. Sabe? Ai, fala sério, gente, mas o pessoal que é muito lento, eu sou assim, e quem quiser minha amizade vai ser assim, só que não pode. E aí entendeu? Acaba virando alecrim dourado. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que quais os resultados? Então, o que a gente precisa focar é exatamente isso. E aí a gente volta pro processo, Gabi. No momento que você começou, tava tudo certo, você já sabia o que você queria, você tava focada nisso, você ia mudar pro Rio de Janeiro, ia passar um período lá, não precisava de escritório. Mas calma, vamos olhar para dentro de si, entender quais são. E é isso que dentro da psicologia eu gosto, porque ela te faz olhar para dentro de você, olhar as suas questões interiores, ou seja, entender que todos nós somos vulneráveis. Somos. E dentro da vulnerabilidade, o que eu quero, o que eu tenho como sonho? O que eu tenho como objetivo? Então, é comum para mim ver, por exemplo, pessoas, empresários vindo procurar, já com empresa estabelecida, negócio em ascensão. Não, mas eu quero só a performance aqui no trabalho. E quando a gente vai ver, o trabalho, na verdade, tornou escravidão. Sim, com certeza. E aí acha que isso é vida, o estilo de vida. Não, gente, como você mesmo está falando, não é só isso, é muito além. Me diz, Gabi, qual é a sensação de fato de você estar aqui fazendo o que você gosta, de certa forma você gosta disso. Essa é a Gabi. E ter gente lá no escritório trabalhando para entregar um resultado. E outra, a Gabi não entrega nada além do excepcional. Então, cara, até o profissional que está contigo ganha. Ganha. Porque isso era outra coisa que a gente conversava também no processo. Conversava muito. Pois é. E aí, dito que eu precisava e queria ter um escritório, aí, meu amigo, eu fui igual um trator. É verdade. Em 2 semanas eu já tinha encontrado o ponto, assinado o contrato. Verdade. Assinado o contrato, porque eu sou rápida. Quando eu preciso resolver uma coisa, eu sou papo. Sou muito resolutiva. Ação. É ação. E aí fui e fiz o projeto. Gente, as compras. Saí comprando tudo. Em 1 mês e meio, no máximo 2 meses, o meu escritório estava pronto. Reformado, montado, pronto para entrar lá e trabalhar. E ver o brilho nos olhos. Bom, enfim, é isso que eu ia te perguntar. Eu tive um grande prazer de vivenciar a mesma coisa que tu vivenciaste esse ano. Igual. Uma coach minha que fez design de interiores junto comigo. Então, a gente tem o mesmo ano de formado.
começou no processo comigo com o mesmo argumento falando do home office e durante o processo a gente viu que era necessário o escritório, ela abriu o escritório e quando ela me ligou pra falar que ela tinha assinado o contrato, gente, era um déjà vu. Porque eu lembrava, eu sentia o que tu tava sentindo e eu lembrava de eu te falando as coisas que ela tava falando pra mim ali naquele momento. Fala um pouco como que foi isso, tipo assim, acompanhar o passo a passo quando tu entraste lá. Como, gente, de verdade, não tem como. É só a pessoa vivendo a experiência de fato, se permitindo, né? Porque é o sonho de uma vida, é um desbloqueio, é um destravar. E o que é melhor? Eu entrei e eu fiquei, meu Deus, eu me senti na Disney. A verdade é essa. E não fica só nisso, porque a gente vê os familiares chegando, brilho nos olhos. Gente! Ai, foi muito especial, porque naquele dia eu acho que foi a minha mãe e o tua Biel mãe, que tava lá. Tava o Biel, a Cacau, foi a Carla, depois chegou o Mauro. Vê a cara do Mauro. Pô, mana! Né? Cara, olhando cada cantinho. Gente, nossa. E o que é maravilhoso é assim, que o dom da Gabi é arquitetura, ponto. Isso é indiscutível. Sim. É essência. Agora, de fato, quantos profissionais têm isso? Na área da arquitetura. Né? E a gente vai além. Quantas pessoas, que isso foi algo que a gente também trabalhou no nosso processo, né? Quantas pessoas que têm a mesma dor, a mesma dificuldade, a Gabi podia expandir. Então, a missão da Gabi, a essência da Gabi, que é ajudar pessoas, além da arquitetura em si, que é levar um ambiente confortável, bonito, né? Que ele seja funcional, porque não é só pela estética, não é só isso em você, pra mim, ó. Ai, é a cereja. Porque não são todos que têm, né? Preza a beleza, mas não a funcionalidade. Mas enfim. Mas além de tudo isso, o ajudar o outro vai muito além. Então, é aquilo, né? Quando eu fiz a devolutiva, eu já estava enxergando lá na frente. A Gabi arquiteta e a Gabi coach impactando vidas. Eu falei, meu Deus do céu, vamos destravar logo isso. E ela falava, gente, no início, porque você é uma águia, porque você... Cara, eu já tô te vendo lá na frente, fazendo isso, aquilo, não sei o quê. E eu ficava, tipo assim... Tá doida. Gente, essa mulher tá louca. Quem tem como trocar a coach, galera? Porque assim... A minha não vai rolar, entendeu? É isso. Ela já tá viajando na maionese e eu ainda aqui, ó, com os dois pezinhos no chão. E olha que o meu perfil, ele é um perfil racional. O meu perfil é completamente voltado pro racional. Mas assim, quando a gente vê o potencial, a gente conhece... Cara, meu Deus, é o destravo, Gabi. É o destravo. Olha, inclusive tu tocaste nesse ponto da arquitetura e eu lembro que foi uma das grandes pautas, né, que a gente abordou lá. Por quê? Inclusive, durante o meu processo, eu vivia numa dúvida entre largar a arquitetura e ser somente coach. Saibam disso, tá? Que eu vivi isso por muitos meses. Por quê? Durante todos esses anos dentro da arquitetura, eu comecei a ver atitudes de outros profissionais que iam contra totalmente os meus valores e princípios. Sim. E eu via em massa. Feria. Porque quando você falava, você trazia, a gente percebia uma dor. Trazia raiva. Exatamente. Trazia. E aí é como se você quisesse repelir 100% do teu tempo. Não é o que eu quero pra mim, não é a imagem que eu quero que as pessoas tenham sobre mim. É isso. Porque eu sou aquela pessoa que eu quero ajudar, eu acompanho, eu tô ali... Eu não quero passar por cima de ninguém, eu não quero violentar, né, ninguém. Eu falei, calma. E aí, eu via que, assim, era uma massa que fazia isso, sabe? E eu via os profissionais que faziam isso, todos com clientes, ganhando dinheiro, com status. E chegou no momento da minha vida que eu comecei a falar assim, gente, peraí. Se para eu ter sucesso, eu vou precisar fazer isso daí... Então eu não vou fazer.
Eu sinto dizer, então, que eu não vou ser uma arquiteta de sucesso. E aí, por conta dessas decepções com essas coisas que eu via, eu comecei a pensar em abrir mão da arquitetura e ser somente coach. Porque naquele momento era onde eu via que eu podia ser eu, onde eu podia viver o meu propósito de ajudar outras pessoas a terem as suas vidas modificadas, a terem as suas vidas impactadas. E eu não estava conseguindo ver benefício na arquitetura. Eu não fazia sentido para mim ser arquiteta só para ganhar dinheiro. Entendeu? Não fazia. Eu ganhava dinheiro, mas eu não sentia amor no que eu fazia. Eu não sentia admiração pela profissão. E o que nos move é o nosso propósito. Hoje em dia tem se falado tanto dessa história de propósito. E chame de missão, me chame de propósito, e chame do que quiser. O que importa é entender e fazer, porque o que importa, isso que traz a leveza, Gabi. O que importa é entender o contexto. O que é isso? Você viver por um propósito. Cara, se o que te move é somente ganhar o dinheiro, por exemplo, o dia que você tiver esse dinheiro, o dia que você ganhar esse dinheiro, você vai perder o prazer na sua rotina. Você vai perder o prazer em acordar todos os dias. Você se acomoda. Aí você começa a se frustrar. Por que eu escolhi essa profissão? Porque eu não sou feliz no que eu faço. Então, assim, entender o seu propósito é alinhar tudo que você faz com ele. É ter um casamento que corresponda ao seu propósito, é ter uma profissão onde você consiga exercer seu propósito e por aí vai. É isso que te dá o estímulo de aguentar a sobrecarga do dia a dia, de querer acordar todo dia, de querer ser uma pessoa melhor. Verdade, é isso que torna leve, entendeu? Agora mesmo, por exemplo, eu tô passando por um momento esse semestre extremamente exaustivo. Extremamente. E eu só lembro de ti ano passado falando, se tu não parar, tu vai enlouquecer, tu vai adoecer. Eu estou passando por esse momento, mas dessa vez, intencional. Desta vez, com consciência de que é necessário. Por quê? Eu tô... E tem prazo. Isso que eu ia falar. Tem prazo, é por um momento pequeno que vai ser preciso. Eu tô lançando 2 projetos, tenho podcast, casamento no civil, casamento em Nova Friburgo, muitas coisas, entendeu? E a gente não pode esquecer também que o teu perfil natural, ele é acelerado. A gente só precisa cuidar, né? A palavra que eu costumo trazer, vigiar. Tá leve? Ok. Mas não esqueça também de colocar foco no prazo. Exatamente. Pra viver a leveza. E é a diferença deste semestre que eu tô agora pro semestre do ano passado. Que não estava leve. Entendeu? Nem um pouco. Eu lembro que na véspera de eu viajar, eu tava chorando na viagem, dizendo... Eu não queria estar indo pra essa viagem, é uma viagem com a minha família inteira, que vai meu tio, que vai minha tia. Era pra eu estar super feliz com essa viagem e eu não tô. Eu só tô pensando que eu vou chegar lá, que eu queria descansar e, na verdade, eu vou ter um monte de coisa do casamento pra resolver, que quando eu voltar vai ter mais trabalho ainda. Cara, eu ainda nem tinha ido. E eu já tava pensando no cansaço que aquilo ia me gerar, porque eu estava vivendo cansada. E aí eu lembro que tu viraste e falou assim... Tu vais fazer uma coisa a partir de agora. Todos os dias tu vais tirar 1 hora para te descansar no meio do dia. De meio-dia a 1. É pra parar, stop. Não mexa no celular, não mexa na sua agenda, não leia um livro, deite na sua cama e durma. Nada. É pra fazer nada. E eu lembro... Como assim fazer nada, Michele? Eu não tenho tempo. Como é que eu vou parar 1 hora do meu dia pra não fazer nada, entendeu? E, gente, meu Deus do céu, isso é lindo. E aí, voltando à área, né, da arquitetura. Quando eu entendi tudo isso, né, tipo assim, não quero, muito revoltada, eu não consegui ir pra evento de arquitetura. Tu lembra disso? Lembro. Era uma guerra, gente. Porque assim, deixa eu explicar. Nas nossas sessões, era uma guerra mental, entendeu? Por quê? A Michelle vinha com toda a doçura dela do estável e eu vinha com toda a minha dominância. Tipo assim, não vai ser desse jeito, tu só pode estar doida. Não quero, não gosto. Então, e aí eu ia pra casa e eu ficava... Não, mas o que ela falou faz sentido. Tá, e tá bom, ela tava certa no que ela falou. E aí eu lembro que essa parte de evento de arquitetura era algo muito difícil pra mim. Eu não gostava de estar no meio dos arquitetos. Eu não gostava de estar nesses lugares. Eu não sou uma pessoa que valoriza o status. Pela imagem e o comportamento dos outros que acabava trazendo a dor, né? Que não era aquilo que você
queria, porque feria o quê? Os teus valores. Os meus valores. E ela dizia, Gabi, você precisa ir. Você precisa dessa visualidade, dessa visibilidade. E eu chorava e dizia, mas eu não gosto, eu me sinto mal. Leva o Gui contigo, mas vá. E ela dizia, ligue para arquitetos, marque um café, converse com eles. E eu dizia, não tem nenhum que eu gostaria de sentar numa mesa de café e conversar. Isso mesmo. Ai, gente, olha, muito bom, assim, um ano depois tá falando disso, muito liberta. Mas onde que eu queria chegar com todo preço, esse... né? Não tem preço, gente, pelo amor de Deus, não tem preço, literalmente. Mas onde que eu queria chegar demonstrando todo esse lado da arquitetura? Que foi aí que tu me trouxeste uma outra visão. Você não precisa desistir da arquitetura. Você só precisa fazer diferente. Exato. Então, assim, seja você na arquitetura. Esse vai ser o seu diferencial. E eu lembro que eu tinha muito medo de de viver o processo. Eu dizia pra ela assim, mas Michelle, se eu for coach é uma parada que só depende de mim. Eu agindo, eu faço a sessão, eu não sei o que, eu não preciso ter uma equipe, eu não preciso de nada disso. Cara, arquitetura, eu tenho que ter um monte de gente pra parada funcionar, pra eu conseguir... cobrar todo mundo, acompanhar todo mundo. Isso, pra eu conseguir prospectar mais clientes. Cara, eu amo arquitetura, gente. Eu amo o que eu faço, entendeu? Exato. A verdade é que eu não queria viver a jornada, eu não queria pagar o preço do processo. E aí, Mi, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim. Como que foi essa fase? A questão do que tu vias, falar um pouco dessa questão de viver o processo, de não ter medo de viver o processo, de fazer o diferencial dentro da sua profissão. Primeiro de tudo, quando a gente tá na dor, ela é tão latente que qualquer pessoa que chegue para tocar, automaticamente você volta, né? Porque você não quer isso. Então, a gente precisa entender isso e respeitar justamente para que quando a gente for conduzir o processo, ter a palavra que eu sou apaixonada, misericórdia, né? De nós mesmos, principalmente, né? E aí a gente começa com carinho, porque isso tem que estar dentro do coach, né, Gabi? Tem que estar dentro do coach. Então, a gente vai conduzindo para que o outro consiga fazer exatamente aquilo que a gente já falou, se perceber. Como você mesmo disse, eu não queria arquitetura, eu acho que eu vou sair. Calma. Hoje, tem preço que você vive? Não. Lá atrás, você visualizava isso? Dessa forma? Não, eu acreditava. Eu tinha uma confiança muito grande no do processo do meu perfil. E eu tinha uma confiança muito grande de que ia dar certo. Mas eu não imaginava que seria assim, nem nessa velocidade. Nem nos meus melhores sonhos. Essa frase... Eu nem sonhava em ter um escritório. Começa por aí, não tem nem como dizer. Nem nos meus maiores sonhos ter um escritório nunca foi um sonho meu. E a questão é justamente essa, é você olhar para o outro em essência, porque muitas vezes a gente está tão na correria do dia a dia que a gente nem se percebe. Verdadeiramente a gente nem se conhece. Esse é o X da questão. E quando vem a jornada de coach, por isso que é sensacional falar sobre isso, ela te coloca nessa condição, como a gente já falou. De repente, o que você está trazendo como demanda não seja necessário que você vá precisar trabalhar, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de pessoa vir comigo e eu quero vender a empresa, eu não aguento mais, isso não é vida. Não, eu tenho um casamento bom, é legal, mas assim... Só o silêncio já responde por si. Então, tudo bagunçado. Quando, no fundo, o que a pessoa precisava entender é que ele não era empresário. Ele era empreendedor. Sim. E tem total diferença. Tem. Total diferença. Isso mudou muito minha vida. Quando eu entendi que antes de eu ser coach, antes de eu ser arquiteta, antes de eu ser, seja lá qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, eu aceitar e eu entender que eu era empreendedora. É isso aí. E isso é só o pontapé inicial para todo o resto, por isso sistêmico, né? Sim. Todo o resto caminhar, fluir de maneira leve. E aí é o que eu digo, gente, parece repetitivo, mas não tem preço. Não tem. A liberdade de ser quem você é, com tranquilidade, caminhar, sem se preocupar com julgamento, se preocupar com o que vão falar,
É leve, flui. É leve. E eu acho que o que ajudou muito, porque assim, por conta dos perfis comportamentais, né? E também pela quantidade de crenças e que crenças são essas que nossos coaches têm, cada um tem um ritmo. E a gente precisa respeitar. Mas uma coisa eu acho que é essencial para que a gente tenha sucesso no final do processo de coaching, para que a gente diga, valeu a pena, porque eu saí daqui e cheguei onde eu queria. Se ficar ali no meio do caminho, ou a pessoa não fez a parte dela, ou ela ainda precisa de mais tempo para conseguir concluir. Então vale a pena só a gente complementar rapidinho, não querendo te cortar, mas já cortando, Gabi, é que 40% do processo era exatamente isso que eu ia pedir para te explicar agora. 60% é o coach, é o cliente, né? Porque se ele não tiver realmente, de fato, disposto a ir lá, fazer a leitura para virar, né, a chave do pensamento, da mentalidade, o que a gente precisa entender é que as crenças nucleares, elas vão te conduzir para que elas, de fato, se realizem, se concretizem, né? Então, quando você começa e aí, vamos lá, o que eu costumo dizer, você andou naquela estrada para ter aquelas emoções, para ativar os teus neurotransmissores? Não. Então a zona de conforto é melhor. Aí você vai querer, voltando para o que você falou, né? Eu vou querer continuar atendendo em casa porque tá tudo bem, eu vou me mudar. E a gente vai para as historinhas. E a gente não percebe que a gente não tá chegando na onde de fato a gente deveria estar. Né? É isso. Então, isso que eu ia falar, sobre o poder da ação. Exato. O cliente... Agora sim, uma coisa é verdade. Por mais que o cliente não faça tudo o que tem para fazer, ele tem transformação. Sim. Isso é incontestável. Só se a pessoa estiver morta. Diferente disso, não tem como. O resultado vem. Agora, para valer mesmo, faz a imersão. O pagar o preço. E, gente, não é o monetário que a gente fala, não. Isso é só para ativar o quanto você investe em você. Isso é só para ativar o quanto você se prioriza, o quanto você acha que você vale a pena. Porque se você não acha, o outro também não vai achar. É exatamente isso. E aí vai. Não é só o financeiro. Vai lá, leia, assista ao filme, viva a experiência de ir para uma feira de arquitetura, né? De visitar um showroom com um grupo de pessoas que vai te tirar da tua zona de conforto. Então, quando você vive essa experiência, você já está fazendo a reprogramação da crença nuclear, porque aquela emoção você ainda não tinha tido. Né? E assim, as mudanças, elas vão acontecendo, né? Mas não é, eu vou ler um livro, eu vou ter uma sessão e eu mudei por completo. Não é uma pílula. Não é uma pílula, né? Quem dera que fosse. Eu lembro, gente, que a obra do escritório rolando e eu ligava pra Michele. Michele, o que eu fiz, Michele? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais gastar dinheiro com a obra. Agora eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho um funcionário para pagar, eu tenho uma conta de energia para pagar, eu não vou dar conta, o dinheiro tá acabando, um desespero. Gabi. E aí é onde entra todo o lado do coach, que eu acho que é o diferencial. A gente segura na mão, né? Do nosso olha cliente. só. Vamos lá. E aí vai ter pessoas que provavelmente vão ser contra o que eu vou falar. Mas isso para mim é um diferencial também entre o coach e o psicólogo. Porque o psicólogo, como ele vai para outras esferas, acaba que ele se torna impessoal. Agora, como que eu posso me isentar de não segurar na tua mão nos sonhos da tua vida? É justo isso? Não é. Por isso que eu falo, vou trabalhar como psicóloga? Eu tenho conhecimento, eu fui em busca da autoridade, basicamente isso. Mas o que me move é a ação. É eu poder acompanhar. Gente, não tem preço. É isso que faz diferença, Mi. Olha, eu vou te dizer, se eu não tivesse, por exemplo, naquele momento, tu, pra me ouvir chorando e falando... Não deixe os teus medos paralisarem. Lembra disso. Isso é a tua crença de escassez falando mais alto. Lembra daquela situação lá atrás, na tua infância, que você viveu. Associa com o que você está sentindo. Gente, agora. Veja igual uma criança chorando. Quando a criança tá ali soluçando, e aí você vai falando, e a pessoa vai... vai tipo... vai diminuindo até que ela... Tá bom, tô bem. Eu acalento. É isso, entendeu? Isso eu acho que é mágico. Porque vocês, né? Tipo assim, tu segurando a minha mão, a gente segura na mão dos nossos clientes.
a gente segura ali por meses. Então, E, a na gente verdade, não nem deixa essa acaba, pessoa cair, Exato. entendeu? Quando ela tá querendo cair, a gente fala, volte aqui. Você E não aí vai cair, não. A gente vai entendeu? até além. Duas coisas que eu gostaria de apontar. Quando a gente vai escolher quem vai ser o nosso coach, é importante a gente ver os Primordial. resultados. E tem que ser alguém que a gente se identifique. Isso que eu ia falar. Se identifique tem que ver os de resultados conversa, e de tem perfil. Exatamente, é a identidade. Porque isso é o diferencial total. Total. Porque aí você vai conseguir ter o que é primordial, a segurança. Você vai se permitir trazer a vulnerabilidade, olhar para dentro de si, né? Quando você deixa de trazer uma informação, provavelmente essa informação é primordial para ajudar a destravar alguma coisa, né? Sim. E aí é que eu falo, cara, por que isso? Todo mundo tem caquinha para limpar, não muda, só muda o CEP. Né? Sim. E isso que muitas vezes a pessoa não entende vem com a arrogância. A gente não pode esquecer de falar sobre isso, né? O ego, como pai das emoções, ele vai tolir muito do que a gente tem para performar. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Sim. Né? E aí é um diferencial muito grande. A gente precisa, como eu falei lá atrás, eu falei, Gabi, arquiteta, pensa, Gabi, visualiza quantos arquitetos você vai destravar diante disso. Quantos tem no mercado hoje? Então, isso tem preço? Não tem, gente. Não tem. É lição. E falando em preço no sentido literal, isso foi uma outra grande crença minha que foi muito quebrada. Porque eu tinha uma crença de escassez muito grande. Eu tenho um valor econômico 92. Então, para eu comprar alguma coisa, o custo-benefício daquilo... É extremamente racional. Tem que me convencer muito para eu comprar alguma coisa. Aquilo tem que valer muito a pena para eu investir dinheiro em qualquer coisa, do mais simples ao mais caro. Em compensação, se eu achar que vale a pena, eu pago quanto for. E ainda soma que o meu segundo perfil, depois de dominante, é conforme. Então, assim, eu não dou um passo sem calcular. Então, para mim, era muito difícil. E aí, o que aconteceu? Uma das principais chaves que virou já ali no início do método CIS foi a questão de que o que difere, o que separa uma pessoa de vida medíocre no sentido literal da palavra, de mediano. De uma pessoa numa vida medíocre para uma pessoa de uma vida de sucesso, são 3 coisas. Pessoas, lugares e conhecimento. Exatamente. São as pessoas que você convive, os lugares que você frequenta e o quanto você investe de conhecimento. E esse investir em conhecimento, ele pode ser investir de tempo, ele pode ser investir de dinheiro. E eu lembro que nesse período aí do método CIS, quando o meu lado econômico avaliou todos os custos-benefícios de tudo isso, eu falei, cara, eu tenho dinheiro. Vamos lá. Eu tava no momento onde eu tinha. Então eu falei, eu preciso disso. E eu lembro, eu nunca me esqueço, que eu, não vou falar de valores, mas eu lembro que eu fiz o teu pagamento no Pix. Foi. Ali eu falei, meu amigo, tô liberta. Eu lembro que a gente chegou até a falar sobre isso. Já estou evoluída, Michele. Eu falei, gente, tô evoluída, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer um Pix nesse valor, e aí vem o meu lado conforme, tipo assim, eu ainda nem sei se vai dar certo. Não tem como pagar metade agora e metade no final do processo, eu pago só se o processo estiver sendo bom. Vamos fazer só 5, depois faz mais 5. E não, ali eu entendi, eu preciso investir em conhecimento. As pessoas têm que entender isso. Não é o valor monetário em si. É o quanto você eu quero melhorar. E ali a chave já começa, né, a virar. As pessoas precisam investir em conhecimento. Precisa. Seja ler mais livro, assistir mais filmes nesse sentido. Fala, né, seja algo que é monetário, que tu tem que pagar, é um curso, é um processo de coach, é uma viagem para viver uma experiência, ir numa feira, uma casa-cor. Precisa investir em conhecimento, isso é fundamental. E a Bíblia mesmo fala, meu povo padece por falta de conhecimento. E isso é uma grande verdade. A gente precisa realmente entender, agora sim, no que investir. Né? Porque tem pessoas que eu gasto muito, compra cursinhos online aonde são informações tão rasas e de fato ele
tá indo pela escassez, vivendo a escassez e não a abundância, né? E aí não entende que é simples, é só ver o resultado. Como é que tá teu resultado? Né? Performou? Ok. Se não, volta 2 casas, vamos rever toda a jornada, todo o processo, para ser mais assertiva no que tem que ser feito. Porque o trabalho vai dar, é o mesmo. Nós viemos aqui para essa terra para a gente ser transformado, né? Para a gente poder evoluir. Então, é entender de verdade o teu estado atual, que é o que a gente fala em processo, né? E aonde você quer chegar? Quantas pessoas... Aliás, não deveria ser normal e tampouco comum, mas é o que mais a gente vê. As pessoas não sonham. As pessoas perdem a capacidade de sonhar ao longo da vida. E o de se conhecer, quando a gente chega e faz aquela pergunta praxe, né? Quem é você? Trava, quem sou eu? Quem sou eu? E muitas vezes você já consegue ali mesmo já pegar as crenças, quantas só vão trazendo a dor, né? E é para ser tão leve, basta ser tão leve. É o autoconhecimento, que é o que a gente está abordando aqui. Se permitir viver a jornada. Minha verdade é que tem tanta coisa para falar, porque assim, a minha transformação foi tão grande. Eu acho que tem essa questão de que hoje eu sou completamente liberta do que as pessoas vão falar de mim, do que as pessoas vão pensar de mim, eu não tô nem aí. Hoje eu sei onde eu quero chegar. O teu perfil, se ele fosse na essência, você nunca nem se preocuparia Nunca teria nem me preocupado com isso. Agora imagina uma dominante na minha frente. Chorando igual criança. Desesperada igual uma criança. É isso aí. Ou seja, gente, não tem preço. Se permita viver esse momento, viver essa experiência. Se não um processo, mas pelo menos fazer análise de perfil, né, não, Gabi? É o mínimo, gente. Parem de achar que vocês sozinhos vão conseguir conquistar tudo na vida de vocês. A gente precisa de ajuda. O nosso marido é importante, o apoio dos nossos pais é importante, a nossa equipe é importante, o nosso chefe é importante, pessoas de autoridade na área do conhecimento é importante, o líder da sua religião, seja ela qual for, é importante. Você sozinho, a gente não nasceu para ser sozinho. Esse é o grande A gente não nasceu para viver sozinho, a gente precisa de pessoas, né? Isso, inclusive, daria uma pauta para um podcast inteiro, Michele. A gente não nasceu para resolver tudo sozinho, a gente nasceu para ter suporte, para ter abraço, para ter beijo, para pedir ajuda e para ser ajuda e suporte de outras pessoas também, né? É uma grande troca. É o fluir. Mia, agora eu quero te perguntar, nosso tempo já está esgotando, mas eu quero finalizar te perguntando quais que são os teus projetos? Quais que são os teus sonhos? Então, vamos lá. Meus sonhos, né, são vários, inclusive para um imediato, semana que vem, feriado. Eu vou estar viajando para já alcançar mais um. Opa, um que tá no mural? Vai dar check? Exatamente. Desde pequena, eu quero conhecer a neve, mas eu não quero conhecer a neve. Gente, eu quero ir para Bariloche. Eu tenho vontade também. Eu quero ir para Bariloche. E o maridão, depois tu me conta tudo, então, que eu vou no mesmo. Já me abençoou no nosso aniversário de casamento. Então, semana que vem, em setembro, a gente tá indo para lá. Então, tem coisa mais gostosa que isso. E eu lembro, Gabi, que quando eu vivia a minha escassez, eu também não conseguia sonhar, porque eu vou realizar? Parece algo tão difícil, né? Não, gente, peraí, pra eu fazer uma viagem pra Bariloche, eu tenho que ter X mil na conta sobrando pra eu investir numa viagem pra Bariloche. E olha, além disso, ainda vai o merecimento, porque, como eu falei, né, no início, o meu ganho, quando eu entrei na jornada, foi a libertação do meu casamento. Aonde que a Michele de 1900 e bolinha ia se permitir ou ia estar vivendo o que está vivendo agora? O marido presenteou com uma viagem. Gente, você viu o que não é crença? Gente, isso não tem preço. Mas, tem preço. Vivendo os sonhos, eu tô muito focada, como boa conforme, né? Sim. Eu tô muito focada para concluir logo, para ter a titularidade e que tudo mexe muito comigo é ajudar pessoas. Sim. E aí, vou também dentro da minha essência, eu provavelmente fique no 1 a 1. Em que sentido? Michele, você vai
fazer coaching grupo, eu até faço, mas não que é o teu perfil, Mi. que brilha os meus olhos é a imersão no 1 a 1, né? Então eu continuo, mesmo que esteja muito intenso, Gabi, para mim, porque como boa conforme focada, eu tô fazendo trocentas matérias, aproveitei, por incrível que pareça, a matéria da minha faculdade, né, da minha primeira graduação, mas eu quero terminar para eu ter mais tempo. E ainda assim eu continuo atendendo. Agora, claro, agenda aberta? Não, porque eu não consigo dar conta da demanda, né? Mas, enfim, para eu poder realmente fazer a entrega maior. E até porque as pessoas não têm noção, mas, gente, é um desgaste muito grande, né? A gente termina as sessões sugada. A gente termina as sessões cansadas e, assim, não tem como você iniciar uma sessão se você não estiver se sentindo bem. Exatamente. Eu já cancelei atendimento meu por não estar num dia bom. Por estar triste, por ter chorado de manhã. E aí eu falei, porque cara, não é justo. Exato, eu tenho que entregar o melhor. Por que eu vou fazer isso com... Exatamente. E aí é que vai. Sabe por que isso acontece, Gabi? Olhando nos teus olhos, eu vou te dizer, porque isso é a tua essência. Você não tá ali pelo dinheiro. Não. Você tá para entregar o seu melhor. Essa é a Gabi que começou comigo lá atrás, mas ela não se enxergava nessa totalidade, nessa proporção, tu entende? Entendo. E é isso que não tem preço. Então a gente faz justamente pelo mover do outro, pra gente realmente ser só o condutor. É o que nós somos. É pelo propósito. Exato. Ganhar dinheiro é a consequência, porque não sejamos Exatamente. hipócritas, é óbvio que a gente precisa ganhar dinheiro para viver. Claro. Mas o que motiva até porque os cursos têm que ser pagos, a gente tem as despesas do próprio escritório, manter a equipe, tudo. Isso é primordial, mas aí que tá. Se eu não faço isso, eu também tô sendo escassa. E como é que eu vou querer que o outro não seja? Epa! Esse é o primordial também, o principal, né? Então, assim, continuar os meus atendimentos. Tem coisinhas ainda aqui, mas eu preciso amadurecer para conseguir colocar em execução. Porém, o meu foco principal agora é esse. E eu já tô com meu Senhor, com foco no mestrado, que eu já vou fazer também. Eu quero ver se semestre que vem eu consigo, né? Vou ter um pouquinho menos de matéria, aí já dá para encaixar já o mestrado, que é para eu conseguir performar ainda mais das pessoas que me buscam com relação à liderança, gestão, etc. Que legal, Mi. Gente, então antes da gente encerrar, eu quero falar para vocês que esse espaço aqui onde a gente está gravando os nossos podcasts, ele é o Quarto Poder Podcast. E se você tem interesse também em alugar um espaço para gravar os seus vídeos, seja um programa, vídeo para o Instagram, entrevista, o que for, é um espaço totalmente adaptado, parte de iluminação, acústica, né? Toda a ambientação aqui é para isso. Então entre em contato que esse espaço também pode ser seu. Mi, muitíssimo obrigado. Eu acho que daria um parte 2 desse episódio, porque ainda tem tanta coisa para fazer. Obrigada pela emoção que você me proporcionou. Nem eu imaginei que eu fosse me emocionar desse jeito, eu não posso negar. E olha, quando eu entrei no teu escritório, para mim já foi algo surreal. Mas hoje, então, meu Deus, sabe aquele que você vai subindo o nível? Sei. Gabi, isso não tem hoje eu sei, porque eu vejo nos meus clientes também. Mi, que você foi muito alto. Você merece muito, muito, muito. Eu vou estar sempre aqui. Assim como eu sei que tu também vai estar sempre aí. E ai de ti se tu não tiver. E aquela a gente vai acompanhando. E é isso que importa. E tenha certeza que eu posso estar muito longe. Que eu posso estar lá em cima. Como tu sabe que eu vou chegar? Porque quando eu quero uma coisa eu consigo. Mas eu sempre vou lembrar do início. Eu sempre vou lembrar de quem me ajudou. E estar aqui te convidando para participar é realmente honrar as pessoas que estavam comigo nessa jornada. Eu te agradeço de todo o coração. Foi um desafio para mim, você sabe disso, né? Mas você já me desafiou tanto que eu falei agora é a hora de eu desafiá-la. Não, e o bom foi o áudio, né? Eu falei, meu Deus, essa Gabi é a Gabi mesmo. Falei, meu Deus, isso não tem preço. Obrigada por tudo. O orgulho... Gente, por mais que a gente use uma palavra, não consegue transcrever a admiração, não consegue transcrever o potencial que a gente enxerga, não consegue descrever tudo que está aqui dentro. Não consegue, Gabi. Então,
Eu não tenho palavras, não tenho. É só sentimento e gratidão e pedir a Deus que os teus voos sejam além do que você imaginou e que Ele me permita estar aqui olhando para você lá em cima, sempre, 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 porque o que tá bom, eu sei. Assim como a gente começou lá atrás, eu sei que é muito mais. Eu sempre vi esse muito mais. E é o sabor de ver você subindo cada degrau. Não tem preço. Não tem. Deus te abençoe muito, muito, muito. Muito obrigada, Mi. Então foi isso, minha gente. Um episódio emocionante aí para ambas as partes. Mas eu acho que agora vocês puderam entender um pouquinho como foi a minha jornada de transformação. Entender que tem um jeito, tem uma solução, mas procure ajuda, tá bom? Entender que mudanças acontecem rápido quando você quer e quando você parte para ação, elas acontecem rápido. E entender também que ninguém é perfeito. Essa blogueira que você vê no Instagram, ela também não é perfeita. Então, se hoje você acha que, se você me admira por algum motivo, pela minha facilidade de comunicação, ou seja lá pelo que for, saiba que não foi sempre assim. O que aconteceu comigo pode acontecer com você que está aí assistindo a gente. É só você procurar ajuda, reconhecer e pagar o preço, viver a jornada, tá bom? Então estamos encerrando aqui mais um episódio. Muito obrigada e até o próximo. Beijo, tchau!